também se preocupa com seu coração. Ora a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Das paz. Amém. Que Deus continue abençoando os amados irmãos. Que Ele continue sondando os nossos corações e nos dando de fato aquilo que Ele deseja e não apenas aquilo que nós queremos, porque o coração do homem, ele é enganoso. Que nós estejamos sempre confiando no nosso Senhor Deus. Queridos, abram suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 1. Nós vamos trabalhar do versículo 5 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. 1 de João, capítulo 1, versículo 5 ao 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e não andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, assim também como nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos, Pai. Te agradecemos
por tudo que o Senhor é. Agradecemos, Pai, pelo porto seguro e o farol que nos guia. Agradecemos, Pai, por termos chegado até aqui. Agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Agradecemos, Pai, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de colocarmos em prática tudo aquilo que temos visto e ouvido. Abençoa cada lar aqui representado, e que a palavra que foi cantada, assim também como a que foi lida, e esta que será pregada, esteja adentrando no coração de cada um dos teus servos e fazendo nesse coração morada, e que estejamos praticando e não apenas ouvindo tudo aquilo que o Senhor nos diz. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Queridos, a temática que nós vamos trabalhar no dia de hoje é o viver na luz. O texto que nós limos, do versículo 5 até o versículo 10, ele vai nos mostrar 5 características, ou melhor, 3 características daquelas pessoas que vivem, ou pelo menos tentam viver, na luz de Cristo. Se tivermos atentos e com os ouvidos bem abertos, nós vamos poder participar do privilégio que aqueles cristãos do primeiro século eles tiveram quando receberam esta carta. Porque esta carta ela foi entregue àquelas pessoas por um homem que estava preso, um homem que estava exilado, um homem que estava afastado de toda e qualquer coisa que viesse a lhe trazer um prazer. Mas mesmo em meio àquelas situações, ele se preocupa com aqueles ao qual ele tanto amava. E naquele contexto, existiam algumas pessoas que estavam tentando minar a base do evangelho com falsas doutrinas. Estavam querendo deixar com que a base que Cristo tinha preparado e feito fragilizada. Existia um grupo chamado dos gnósticos, que eles afirmavam que Cristo ele não veio de maneira corpórea. Aquilo era apenas uma ilusão, porque não tem como um ser feito de matéria impura ser o Cristo e o Messias puro. E eles começavam a fazer uma confusão na cabeça daquelas pessoas que estavam ali. E João ele começa a alertar todo aquele que ali estava. E um dos alertas que João fez é que todos ali precisavam estar andando na luz. Todos ali precisavam estar sendo guiados pela luz. É interessante, queridos, porque se nós não estivermos andando nessa luz, nós não vamos conseguir prosseguir na nossa caminhada. E se nós viermos a conseguir, provavelmente nós podemos ter alguns danos. É interessante, e aí eu faço uma pergunta: caminhar no escuro é fácil? É fácil? Trabalhar de uma forma assim é fácil? Talvez se apagássemos os refletores, ficaria mais difícil ainda, sim ou não? Conseguiríamos talvez ainda andar, mas em algum momento poderíamos tropeçar, poderíamos cair, aqui poderíamos quebrar algum equipamento. Meus garotos aí, a equipe cinematográfica. Muito obrigado, Tiago, pode deixar o banquinho aí. Então, estar
em escuridão, e caminhar nessa escuridão é algo muito difícil. Então, se nós andarmos na luz, e se nós vivermos nessa luz, nós vamos ter uma trajetória aqui na terra muito melhor. E é interessante que nós vamos ver algumas características daqueles que andam na luz, e precisamos estar bem atentos a essas características, porque se estivermos em falta em algumas delas, Cristo está nos dando a oportunidade de podermos nos reajustar e andarmos no caminho da luz. E se já estamos nela, Cristo está nos dando a oportunidade de reafirmarmos esse compromisso com Ele. O versículo de número 5 e o versículo de número 6, ele nos dá uma informação bem interessante, porque ele diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É interessante porque quando nós observamos esse versículo, esses dois versículos, nós vamos ver uma característica de quem vive na luz. Primeiro, essa pessoa que vive na luz, ela sabe quem é Deus. E sabendo quem é Deus, ela tem comunhão com Ele. É interessante porque quando a pessoa afirma que Deus é luz, é porque ela tem conhecimento dessa causa. A afirmação que ela faz é uma afirmação pontual e é uma afirmação verdadeira. Através dessa afirmação, eu passo a ter uma comunhão com Deus. Mas é interessante saber, ou é interessante nos perguntarmos, se de fato nós sabemos quem é Deus. Se de fato nós conhecemos esse Deus, não só apenas de ouvir falar dominicalmente. É interessante que Deus, Ele é aquele que criou, Ele é aquele que mantém, e Ele é aquele que governa todas as coisas. E por vezes nós não entendemos a grandeza e a magnitude desse Deus. É interessante porque nós temos nessas três características de Deus: Ele é aquele que cria, Ele é aquele que mantém. Eu pergunto aos amados: manter uma casa organizada é fácil? É fácil? Não é fácil. E por vezes a nossa casa, ela tem 45 metros quadrados, se morarmos em um desses apartamentos novos. Se for uma casa com 2 cômodos, com 2 quartos, 3 quartos, nós vamos ter aí em média 120, 130 metros. As casas maiores, 200 metros quadrados. Mas é fácil manter isso? Não é. Você precisa de um esforço muito grande para fazer aquilo. E eu pergunto aos amados: manter todo esse universo em perfeita harmonia é fácil? Sim, para Deus é. Ele nem se cansa. Nós não vemos Deus cansado. Nós não vemos Deus fadigado. Nós não vemos Deus reclamando e dizendo: ó, como está sendo cansativo. E é interessante porque se nós pararmos para entender e olharmos ao nosso redor, nós vamos ver a magnitude do nosso Deus. E esses exemplos eu estou passando para os irmãos apenas para mensurar o que não pode ser mensurado, que é o nosso Deus. Se nós olharmos aqui fora, nós vamos ver que a lua, ela está bem bonita. Ontem ela estava bem interessante, bem legal. Os casais aí apaixonados estavam olhando para a lua e se aconchegando uns com os outros. E se nós
pararmos para analisar o efeito que a lua tem aqui na terra, é um efeito bem interessante. A lua, ela controla as marés. Se a lua ela estivesse um pouquinho mais próximo da terra, ela interferiria no centro gravitacional da terra. Nós teríamos por vezes algumas enchentes em alguns lugares, e nós teríamos mares que iriam secar. Isso iria atrapalhar a vegetação de um ambiente, isso iria criar uma catástrofe em outro ambiente. Porém, tudo está em perfeita harmonia. Tudo está no seu perfeito lugar. Por quê? Porque esse Deus que tanto eu quanto você precisamos cada dia mais conhecer e conviver, é aquele que mantém todas essas coisas. E aí, nós chegamos a uma ideia interessante, porque saber quem é esse Deus vai nos ajudar nos momentos difíceis da nossa vida. Saber quem é esse Deus, para os cristãos que estavam sofrendo as investidas de pessoas que queriam abalar a fé deles, iria fazer com que eles estivessem mais fortes. Saber quem é esse Deus, em meio às problemáticas que temos no dia a dia, faz com que nós estejamos mais confortáveis e mais confortantes. Porque se Ele criou, Ele mantém. Se Ele mantém, Ele governa. E se Ele está na frente, tudo vai bem. Por vezes, queridos, é difícil nós entendermos isso no momento em que estamos dentro da dificuldade. Mas para alguns, Deus dá o privilégio de nós ouvirmos isso antes de chegarmos nessa dificuldade. Para alguns, Deus dá o privilégio de podermos ouvir que toda e qualquer situação que estivermos passando, Ele, e não eu, e não você, vai estar mantendo tudo no controle. Por mais que o caos pareça estar tomando conta, mas não está. Deus é quem está na frente de tudo. Então, saber quem é Deus deve ser uma característica daquele que vive na luz. Devemos entender que para Deus não há um homem sequer que não possa se salvar. Assim também como não há um problema sequer que não possa se resolver. Para Deus, tudo é possível. E para nós, se crermos, também será. Mas precisamos de fato andar na luz. Precisamos de fato conhecer esse Deus. E quando conhecemos a Ele, nós passamos a ter uma comunhão. Nós passamos a ter um relacionamento. Nós passamos a ter uma afinidade. E uma pergunta que talvez nós possamos nos fazer é: como saber se eu estou em comunhão com Ele? Como saber se eu estou andando na luz, sabendo quem é Deus e tendo comunhão com Ele? A resposta vem através de duas ações práticas. A primeira, eu creio que os amados bem conhecem, é a oração. A oração, ela é a primeira atitude que vai demonstrar se nós estamos em comunhão com Deus. E talvez aonde nós estamos, nós podemos nos perguntar: como está a minha vida de oração?
E através da sua resposta, não é você que vai lhe responder, é o próprio Deus. Aí onde nós estamos, nós fazemos essa indagação: como está a minha vida de oração? E eu vou responder para mim mesmo: está fraca, está boa, está forte, precisa melhorar, está crítica, preciso de ajuda. E se a minha vida de oração, ela está crítica, a minha comunhão com Deus, ela também vai estar. E logo eu vou estar caminhando às escuras. E aí por vezes nós não sabemos o porquê tropeçamos, dia sim e outro também, em meio às adversidades que nós temos na nossa trajetória cristã. Precisamos ter em mente essa característica daquele que vive na luz. Aquele que vive na luz, é necessário que ele conheça a Deus. E a forma de demonstrar essa comunhão é através da oração. Essa é a forma mais comum de se comunicar com Deus. É importante nós reservarmos um tempo, um momento, para que eu e você possamos compartilhar pensamentos e pedir por vezes orientações. Nós passamos às vezes dias, semanas, meses, sem pedir um direcionamento a Deus, e sendo guiados pelo eu, pela minha forma. E quando nós observamos, nós estamos sendo guiados no escuro. Nós estamos trilhando um caminho onde nós não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. Nós não temos perspectiva. Cristo convida a mim e a você a andarmos na luz. Essa convocação, ela é extraordinária. E ela é feita para cada um de nós. E a nós é dado esse privilégio de poder ouvir, não de mim, que preciso tanto quanto os irmãos, mas de Deus, a necessidade de obtermos as características que vão fazer com que nós venhamos andar na luz. E uma dessas características é conhecer a Deus. A segunda característica é estar em comunhão com Ele. E essa comunhão vem primeiramente através da oração, onde eu vou pedir orientação a Deus, onde eu vou conversar com Deus. É muito interessante que nos nossos relacionamentos, nós temos pessoas que conversamos diariamente. Às vezes temos pessoas no nosso círculo de amizade, seja ele numa amizade no trabalho, fora do trabalho, na faculdade ou em outro ambiente qualquer, que nós entramos em contato por vezes diariamente. Seja por mensagem em um WhatsApp, seja por ligação, seja de maneira presencial. Nós conseguimos manter esse contato fidedignamente. A oração é o seu contato com Deus. A oração é aquele momento que você vai estar falando com Deus. E por vezes estamos há uma semana sem falar com Deus. Está com raiva dele? O que foi que ele lhe fez? Amados, a segunda situação que vai fazer com que nós estejamos mais próximos de Deus é a leitura da palavra. O quanto eu tenho me dedicado a ela. Amados, isso é muito importante, porque a Bíblia é uma fonte de conhecimento e sabedoria. Lê-la vai lhe ajudar a entender a vontade de Deus e a viver de acordo com os seus ensinamentos, permanecendo cada vez mais na luz. Amados,
Eu fiz essa analogia aqui, talvez numa quarta-feira, com alguns irmãos, onde eu disse que eu queria uma máquina que fizesse com que eu entrasse nela com a forma que eu estou, e quando eu saísse do outro lado, eu saísse na forma do nosso irmão Marcelo aqui, né, irmão Marcelo? Com os olhos mais atentos, mas com a forma dele. Eu gostaria muito, eu acharia muito legal, ia fazer com que me poupasse muito esforço, mas não tem como. Eu precisei trabalhar 6 meses a minha mente, e no dia 1º de janeiro, diferentemente daquelas promessas que nós começamos e não concluímos, precisei entrar em uma reeducação alimentar, em uma série de atividades físicas que me renderam hoje menos 12 quilos. Só faltam 30. Somente. Mas, como eu não tenho um período, até eu morrer eu chego. Mas, queridos, é interessante porque às vezes na nossa caminhada cristã a gente também quer isso. Na nossa caminhada cristã, às vezes a gente quer vir para o culto e entender que aqui no culto eu estou tendo comunhão com Deus. Não. Aqui no culto você vai ter comunhão com seus irmãos. Aqui no culto você vai apresentar aquilo que você trouxe para Deus. Comunhão você vai ter no seu momento com Ele. Comunhão você vai ter na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, na sua caminhada, indo dentro de um ônibus, voltando. Esse vai ser o momento da sua comunhão. Aqui não vai ser. Mas às vezes nós queremos a ferro e a fogo que isso entre na nossa mente, talvez por osmose, passando de uma célula para outra. E não vai. Comunhão com Cristo você vai adquirir através da oração e através da leitura da palavra. E lendo a palavra, o Salmo 119 e o versículo 105, ele diz que ela vai clarear o seu caminho, e ela vai ser uma luz para os seus pés. Mas sem isso, vamos viver 30 anos convivendo em um ambiente religioso, muito legal, muito bacana. Mas a minha vida, ela não vai estar sendo transformada. A minha comunhão com Cristo, ela não vai estar aumentando, crescendo e sendo estimulada. E por vezes, eu não vou estar caminhando pela luz. Amados, as 3 características que nós encontramos nesse texto de 1 João faz com que nós estejamos tendo uma trajetória menos difícil aqui na terra. Porque enquanto estivermos aqui, vai ser bronca. A chapa ela vai esquentar. Mas conhecendo quem é Deus e tendo intimidade com Ele, eu sei que Ele vai tomar conta de toda e qualquer situação. E no momento propício a Ele e não a mim, as coisas irão se resolver. O segundo ponto que nós vamos observar está no versículo de número 7, que ele diz o seguinte: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus,
seu Filho, nos purifica do pecado. A primeira característica da pessoa que anda na luz de Cristo é saber quem é Deus, ter comunhão com Ele. A segunda característica de quem vive nessa luz é ter comunhão com seus irmãos e ter os seus pecados purificados. Que legal! Isso parece ser uma coisa bem simples. Sim ou não? Isso parece ser uma coisa maravilhosa. Sim ou não? Mas por vezes não é. Por vezes não é porque, infelizmente, eu não consigo colocar em prática o que Paulo nos demonstra no capítulo 12 de Romanos e no versículo 10, que ele diz: dediquem-se uns aos outros com um amor fraternal, prefira dar honra aos outros mais do que a você mesmo. Amados, nós precisamos nos nossos dia a dia dar prioridade às vidas, dar prioridade aos relacionamentos, dar prioridade e mostrar o amor de Cristo por vezes a pessoas que estão ao nosso lado. E quando eu afirmo isso, não entendam só os da sua casa, porque os da sua casa já é obrigação sua fazer, porque aquele que não ama os seus, principalmente os de casa, negou a fé e é pior do que um descrente. O que Cristo está afirmando aqui é que além dos de casa, que já são uma prerrogativa minha e sua, nós precisamos criar relacionamentos e amar aquelas pessoas que estão fora. Porque por vezes nós entramos num ciclo dizendo: não, primeiro eu tenho que amar os de casa. É certo. Isso já é uma prerrogativa minha e sua. O alerta que Cristo faz ao andarmos na luz é termos comunhão com os nossos irmãos, sabendo que nós já temos comunhão com os nossos de casa. Mas por vezes parece que existe algo que, como uma âncora, nos puxa, nos impede, dificulta, atrasa, retém. Essa ideia que eu preciso, eu necessito, é mister ter comunhão com os meus irmãos. Porque se eu não tenho a comunhão com os meus irmãos e digo que tenho com Deus, eu estou mentindo. Amados, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele encontra Pedro em um determinado momento bem complicado para Pedro. Pedro, ele tinha passado aqueles momentos com Cristo no jardim do Getsêmani. Ele tinha acompanhado Cristo quando foi entregue aos seus algozes. Naquele momento, 3 pessoas perguntaram a ele se ele conhecia Cristo, e ele veementemente: não conheço, sei nem quem é, nunca vi mais feio. E Pedro, depois da morte de Cristo, ele se sente distante, separado, afastado. Quando Cristo aparece para todos, ou para aquelas mulheres que ali estavam, ele diz: vai até lá os discípulos, estão reunidos na casa de fulano, e avisa lá a Pedro, que já voltou às atividades dele normal. E Pedro, ao ter esse encontro com Cristo,
é indagado 3 vezes se ele o amava. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, tu me amas? E ele disse: eu te amo, Senhor. Jesus olha para ele e diz: cuide dos meus cordeirinhos. E aí ele pergunta mais uma vez: tu me amas? E ele diz de novo: eu amo, Jesus. E naquele momento Jesus diz assim: se relacione com as pessoas. E aí depois ele perguntou de novo: tu me amas? E Pedro disse de novo. Aí Jesus disse: acolha as pessoas, zele pelas pessoas, interceda pelas pessoas, ensine as pessoas, se relacione com as pessoas. Aquela palavra que Pedro recebe, ela deve se aplicar ao nosso coração. Quando nós escutamos João afirmar que precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. A nossa chave, ela necessariamente precisa virar. E virando essa chave, você não vai estar abençoando o pastor, porque vai estar enchendo a igreja de gente. Porque quem me conhece sabe que o que eu menos me preocupo é com quantidade. Eu me preocupo com a vida de cada um de vocês. Eu me preocupo com a transformação maravilhosa que Deus tem para fazer na vida de cada um quando essa chave virar. E você participar de uma alegria tão grande que vai estar transbordando dentro de você. Essa é a minha preocupação. A minha preocupação não é que as atividades elas estejam cheias, mas sim que o coração de cada um esteja cheio de Deus. Porque se assim ele estiver, as atividades elas vão ser consequências, porque eu vou estar andando na luz, eu vou estar caminhando na luz, eu vou estar sendo guiado pela luz. Amados, quem vive na luz tem os seus pecados purificados. Aqui nesse momento entra algo bem interessante. Nós somos purificados pelo sacrifício de Cristo na cruz, ou por viver em comunhão? Nós somos purificados, perdoados, justificados pelo sacrifício de Cristo, ou por ter comunhão? Claro, pelo sacrifício de Cristo. Isso é óbvio. Mas através desse sacrifício, nós somos purificados. E as consequências disso é termos comunhão uns com os outros. Porém, infelizmente, se nós não estivermos andando na luz e buscando a luz, sem ter comunhão com os nossos irmãos, é porque de fato nunca fomos purificados. E aí você pode dizer: mas eu já estou na igreja há 30 anos. Pois é. Jesus se encontrou com um que também não estava andando na luz. E que quando Jesus falou isso, ele também não entendeu. Alguém lembra quem foi? Alguém lembra quem foi? Nicodemos. Nicodemos não entendeu.
quando Jesus disse que ele precisava virar a chave. Nicodemos não entendeu quando Jesus disse que ele precisava renovar a sua mente. Nicodemos não entendeu quando Jesus afirmou que era necessário ele nascer de novo. Amados, Cristo nos dá todos os dias uma oportunidade de andarmos na luz. Cristo nos dá todo dia uma oportunidade de caminharmos às claras. Cristo nos dá uma oportunidade de poder viver plenamente uma comunhão com Ele, de maneira que você vai estar tão colado nele, que todas as coisas vão estar claras para mim e para você. Mas para isso, precisamos caminhar na luz. E caminhar na luz não é ser perfeito, porque a perfeição não vai existir aqui na terra. Caminhar na luz não é fazer 100%, mas é tentar. E saber que não consegue fazer 100%, não deve ser prerrogativa minha ou sua para fazer 1%. Eu preciso cada dia mais desejar ardentemente o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas. Pedro, ele afirma isso na sua segunda carta, no capítulo 2. E nós precisamos desejar, nós precisamos querer. Isso é interessante porque nós observamos isso na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele disse que fazia tudo certo. Disse, mas ele disse que queria. Sim ou não? Esse é o nosso desejo. É querer, é buscar, é perseverar, é fazer o possível para que o bem que eu tenha que fazer, eu consiga. Porque por vezes o mal que eu não quero, eu já estou fazendo. Essa foi a afirmação que Paulo fez. Mas eu e você, a gente precisa querer andar na luz. Eu preciso desejar andar na luz. E essa é uma atitude que ninguém pode fazer por você. Podemos ajudar, podemos estar perto, podemos caminhar junto, mas essa chave, quem vira é você. Essa chave está na sua mão. Assim como aquela lá de Apocalipse capítulo 3, quando o próprio João afirma, escrevendo o que Jesus o falou, que estava à porta. A minha ação é pegar essa chave e abrir. E o resto, Ele faz. Amados, as características de alguém que vive na luz, e que deseja estar na luz, e que busca andar na luz, é conhecer quem é Deus, ter comunhão com Ele. É ter, além dessa comunhão com Ele, comunhão com os meus irmãos. E assim os nossos pecados, eles são purificados. Do versículo 8 até o versículo 10, nós vamos ver algo bem interessante. Se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-los mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Queridos, quem vive na luz, conhece a Deus, tem comunhão com Ele, tem comunhão com seus irmãos, é purificado de toda e qualquer situação. E o terceiro ponto é que ela sabe que é pecador e confessa os seus pecados. Aquele que vive na luz, ele sabe que é pecador e confessa os seus pecados. É interessante porque às vezes isso é redundante. Eu sei que sou pecador. Será? Será que de fato nós não queremos nos enganar? Ou achamos que estamos em um patamar diferente ou acima dos demais? Por vezes olhamos para algumas pessoas, assim como o fariseu olhou para o publicano, e dizemos: eu não sou como esse camarada, eu não faço como ele faz. Olha para aí, ó, tá vendo? Uma situação dessa, meu Deus do céu, é melhor Jesus levar. E muitas das vezes, nós com as nossas atitudes, perdão, nós não reconhecemos que somos pecadores. Nós achamos que o nosso vizinho é que é. Nós achamos que o nosso líder do trabalho é que é. Nós achamos que aquela pessoa que me deu um tranca no meio da rua é que é. Mas nós não somos. Porque vivemos dentro de um sistema religioso. Porque ouvimos hinos. Porque ouvimos uma leitura de uma palavra. Porque colocamos lá em um canal de televisão de manhã até de noite e só passa programação bíblica. E por vezes nos enganamos. Por vezes achamos que estamos em uma órbita diferente. Quando confessamos o nosso pecado, nós quebramos o nosso orgulho. Quando olhamos para o nosso vizinho que nos dá trabalho e olhamos para nós, entendemos que eles precisam do amor de Cristo tanto quanto eu e você. Quando olhamos para aquela pessoa que por vezes nos maltrata e nos faz mal, e pedimos que Jesus mande um raio que descesse ali e fulminasse tudo. Mas quando confessamos os nossos pecados, quando entendemos que somos pecadores, nós passamos a orar por aquelas pessoas. Nós passamos a tentar nos relacionar. Sabemos que é difícil. Sabemos que tem pessoas que por vezes não querem se relacionar conosco. Mas ore por ela. Interceda por ela. Porque você é tão pecador quanto. Assim como eu. Eu digo sempre que de todo mundo que está aqui, eu sou o pior. Porque se não for o Espírito Santo na minha vida, ela vira um saceiro. Ela vira um ribuliço. Queridos, ao sabermos que somos pecadores, nós reconhecemos o quão grande e o quão maravilhoso foi o feito de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós vamos olhar para Cristo de uma maneira diferente. E para ilustrar isso, eu trouxe uma informação bem interessante. Se na cruz Cristo levou todos os nossos pecados, se considerarmos que todos os dias nós pecamos uma só vez,
que não é uma só vez, a começar de mim. Mas se considerarmos um pecado por dia, em um ano, eu vou ter pecado quantas vezes? 365. Se for bissexto, foi triste, vai entrar mais um na conta. Se nós pegarmos esse número e multiplicarmos pelos habitantes que nós temos na Terra, nós vamos chegar a um número de 2 trilhões e 920 bilhões de pecados em um ano. A média de vida da população mundial, segundo a OMS, é de cerca de 73 anos. Se nós considerarmos 70 e multiplicarmos esse número aí astronômico, vai dar uma quantia de 204 trilhões e 400 bilhões de pecados. Isso é muito, é pouco? Isso é muito, é pouco? Agora você coloque aí, desde o início do mundo até o término desse mundo. Amados, esse foi o feito de Cristo na cruz do Calvário. Esse foi o peso que Ele carregou para que eu e você pudéssemos andar na luz. Esse foi o preço que Ele suportou para que nós tivéssemos acesso ao céu. Esse amor, ele foi derramado por nós. Um amor que cobriu com o sangue uma multidão de pecados. Esse amor que nos convida hoje a andar em uma nova vida, a caminhar na luz, a virar a chave. Assim como Paulo ele afirma em Filipenses 3, 13 e 14, esquecendo das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão adiante, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o convite hoje é para andar na luz. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer andar na escuridão. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer andar às cegas. Mas para isso, precisa se ter empenho, precisa-se ter dedicação, precisa-se ter renúncia, precisa-se que a chave ela vire. E assim eu vou estar podendo experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. O contrário disso é nós caminharmos mais anos e anos sem ver a luz, andando às escuras. Amados, o andar na luz nos dá características que nos ajudarão no nosso caminhar aqui na terra. Ele vai estar ligando uma coisa à outra. Saber quem é Deus vai fazer com que eu mantenha uma comunhão com Ele. Através dessa comunhão, nós vamos estar abrangendo aos nossos irmãos, tendo assim os nossos pecados purificados, reconhecendo o seu grande feito na cruz do Calvário. Cada momento dessa breve estadia aqui na terra, nós precisamos nos derramar na presença de Cristo. A cada dia aqui na terra, eu preciso entender que o caminhar na luz vai estar interligado à minha ação de chegar até a Deus, para que assim Ele possa se aproximar de mim. E para isso eu preciso, de fato, estar diante do Pai,
afirmando que eu estou aqui, abrindo o meu coração, reconhecendo que sou pecador e que preciso de ajuda. Se a luta, se a batalha, se a trajetória está difícil, peça ajuda. Seja humilde. Deixe o orgulho de lado. Cristo, Ele quer que você ande na luz. Mas por vezes, para isso, eu preciso renunciar ao meu ego. Eu preciso renunciar aquilo que por vezes me prende, de pedir ajuda, de chegar para alguém e dizer: eu quero andar na luz, mas por vezes eu não consigo. Me ajuda. E através dessa ajuda, Cristo, Ele faz que as barreiras elas caiam. Barreiras que por vezes nos afastam da presença dEle. Querido, se derrame na presença de Deus. Afirme aí onde você está que precisa dEle, que entendeu o que Ele falou ao seu coração, que deseja cada dia mais estar na luz, andar na luz, perseverar na luz. Peça que Ele esteja à sua frente, guiando os seus passos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Não tenho mais palavras para transmitir, vindas de Ti para o Teu povo, a não ser agradecer. Agradecer por tudo o que o Senhor já falou. Agradecer, Pai, pelo privilégio de ser convidado por Ti para andar na Tua luz. Agradecer, Pai, por não permitir que nós viéssemos a estar mais um dia sem esse convite, Pai. Que cada um dos corações que assim também receberam esse chamado, Pai, possam estar sedentos para continuar, perseverar, iniciar essa caminhada, Pai, e vai nos levar até um lugar onde não haverá choro, dor, pranto, dificuldades. Um lugar onde nós vamos estar reunidos como uma só família, Pai, que é no Teu glorioso céu. Muito obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor concedeu a cada um dos Teus filhos. Obrigado, Pai, pela semana, pelos livramentos, pelas oportunidades que o Senhor coloca nas nossas vidas para estarmos iniciando a prática de tudo aquilo que temos visto e ouvido. Que o meu coração esteja todos os dias sendo derramado aos Teus pés. Que esse desejo que eu tenho também seja o de cada um dos Teus filhos que aqui estão, de se dedicar cada vez mais, de Te conhecer cada vez mais, de ter comunhão contigo e com os nossos irmãos cada vez mais. Muito obrigado, Pai. Te agradeço por tudo. Que o amor do Deus Todo-Poderoso, aquele que cria, aquele que mantém e aquele que governa todas as coisas, a graça do Messias, do Redentor, aquele que levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dificuldades, as consolações, o poder,
revestimento, a ousadia do Espírito Santo de Deus esteja sendo derramada abundantemente na vida de cada um dos teus filhos, tanto os que estão aqui, quanto muitos outros espalhados por toda essa maravilhosa terra, e que todos possam dizer amém.